Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. E hoje o vídeo promete ser longo, então eu tenho que agilizar também, não posso falar muito. Algumas pessoas me pediram para que eu mostrasse com detalhes o livro Masters of the Universe Revelation, livro da Dark Horse, baseado aí na animação Revelation, quer dizer, aqui você tem os conceitos, desenhos, histórias, causos e aí que permearam a produção da animação, que vai ter agora a continuação Revolution. Então vamos fazer isso aqui hoje. Porém, antes do livro, antes de a gente falar do livro, eu preciso confessar aqui no confessionário do Figuraças que eu pequei novamente. Eu falei que não ia mais gastar, que eu não ia mais fazer isso e aquilo, mas eu preciso cortar minhas amizades, eu preciso bloquear um montão de gente. Por favor, não me mandem mais link de nada, não me mandem mais nada. Tadeu, vou bloquear, Kiko Sgrogler, todo mundo figuraças, porque são más companhias. Eles influenciam a gente a gastar essas porras todas aqui, que nos deixam muito contentes. Fui no churrasco do Tadeu, lá da Penzendol, estava muita gente lá, encontramos todos os amigos. Aliás, eu preciso agradecer onde a gente vai, onde a gente é convidado, seja live. Recentemente fui lá no canal do Francimar, no final desse vídeo você tem um trechinho aí da história do demônio que eu contei. Nas lojas, para participar de eventos Mattel, Hasbro, Iron, a gente é sempre muito bem recebido, calorosamente recebido. Então, muitíssimo obrigado, fico muito feliz sempre quando posso, de participar dessas coisas todas, porque as pessoas nos tratam muito bem, apesar da gente não merecer. Mas vamos rapidamente. Então, estive lá no churrasco do Tadeu, encontrei amigos, tinham coisas que as pessoas já tinham comprado para mim, já tinham feito a gentileza de trazer para mim, e eu trago aqui para vocês verem que tem umas coisinhas bem legais. Primeira coisa, Bruno Zonho trouxe para nós, ele e Estevão, lá do AliExpress, pela NECA, esse Slash aqui, ó. Esse é o terceiro Slash de Tartarugas Ninja pela NECA. Tá? O Slash é aquela tartaruga malvada, vamos falar assim. Se bem que nos quadrinhos da IDW deram uma modificada na história, estenderam um pouco mais a história e ficou incrível. Então é o terceiro Slash. Dos três lançados pela NECA, esse certamente é o mais legal de todos, tá? Então eles lançaram aquele que vinha num 2-pack com Leatherhead, que eu chamo de Zacarias, que eu acho feio, que é da animação. Lançaram o segundo, que eu tenho aqui, vou colocar daqui a pouquinho aqui um do lado do outro para comparar, que é o do jogo Turtles in Time do Super NES, porque no fliperama não tinha o Slash no jogo. Aliás, o Slash está nesse último jogo das Tartarugas Ninja também, que eu já falei aqui que é incrível, você que não jogou ainda tem que jogar, ou no Switch, PS4, seja lá o que for, mas vamos rápido, porque o vídeo é longo. E esse aqui, esse Slash aqui é parrudão, maior, assim como outras figuras da NECA, diversas mãos extras, abertas, fechadas, de tudo quanto é jeito, e a cara dele tá bem monstruosa, tá bem legal. Então, dos três, esse aqui é o meu preferido agora, certamente. É claro que quando a gente fala de NECA, às vezes tem um defeitinho na pintura ou outro. Esse aqui tá 90% perfeito, tem um descascadinho aqui que provavelmente foi por causa da embalagem, talvez a pintura tivesse um pouco fresca, mas não tira a beleza da figura, pesadíssima. Então vai para minha coleção de Tartaruga Ninja, que já não cabe mais nada. Não sei como é que eu vou encaixar ele lá, mas vocês devem estar vendo aí, eu acho que vai dar para encaixar. Segunda figura, preciso agradecer Kiko Sgrogler novamente, que eu vou bloquear também, porque ele só também é uma má companhia, porque está sempre inventando moda, fala, que saiu, olha só, vamos trazer, vou comprar um para mim, um para você e tal, etc. Então, enfim, fechei o quarteto de mutantes de Thundercats pela Super Seven com o Simiano. O Simiano aqui, ó, vem nessa caixinha parda, assim como as outras que eu mostrei. Tem a caixa interna, que é uma luva que você levanta. Atrás tem a biografia do personagem. E assim como outras figuras da Super Seven, dessa linha Ultimate, vem com mãos extras. Vem também
com um rifle, que ele também usa lá no desenho animado, e uma cabeça extra. Então temos uma cabeça dele com a boca aberta, meio bravo, e outra com a boca fechada. Aqui temos um dilema com qual cabeça deixar. Eu acho que eu vou deixar com a cabeça com a boca aberta como está aqui, mas tem gente que já me mandou mensagem e falou, ó, da boca fechada é mais legal. Então já perguntei para a patroa, para os amigos, cada um diz uma coisa. Figura excelente, legal pra caramba, muita gente diz que é a melhor dos Thundercats até agora. Eu discordo, acho que o Escamoso ainda é mais legal que ele, mas tem o escudo, tem a tal da Morningstar, figura bem legal, tá? Muito legal, fiquei muito feliz. Kiko, obrigado mais uma vez pela gentileza. Tava lá também no churrasco da Pens & Dolls, levou lá, você que não tá no nosso Instagram, não esqueça lá de nos acompanhar, porque ele levou lá as figuras dele, levou um G.I. Joe agora da Super Seven, o primeiro que saiu, que foi exclusivo, e também levou as figuras, o tripé dos Centurions. Então dê uma olhada lá, tem um videozinho, tem fotos, Centurions, hein? Pela Ramen Toy. Isso aí é caro trazer de fora, mas as figuras excelentes. Ainda lá do churrasco do Tadeu. Lá, ainda você, depois de comer o churrasco, depois de conversar com os amigos, depois de comprar coisas com precinho lá embaixo, ainda tinha brindes. Aliás, tinha uma caixinha lá para o pessoal depositar uma doação do churrasco. Eu coloquei lá o seu encontro, não vi ninguém colocando lá, hein? Pessoal que estava no churrasco, Cadê HQ, Márcio do Flins, Musa, pessoal da Pise lá, André, Paulo Faquini, não vi ninguém fazer a contribuição lá. Mas tinha também aqui o brinde. Então eu peguei aqui, tinham diversos pôsteres, peguei esse da Arlequina porque eu achei muito legal. Acho que vou colocar ele na parede. Eu preciso, aliás, comprar algumas molduras aí para continuar preenchendo a minha parede. O segundo brinde que eu peguei lá, que vai para minha sobrinha, que é um copo da Ana do Frozen. Então, copinho bacana, bem parecido para quem tem sobrinha e tal. Eu tenho certeza que vai ter briga lá, porque são duas sobrinhas, mas vou levar para elas. E ainda de brinde também tinha aqui o bustinho do Omelete. Isso aqui foi lançado há muito tempo. Legends Vibranium. O bustinho do Loki, que também estava de brinde para quem foi prestigiar lá o churrasco da Pens & Dolls. Bem legalzinho. Preciso agradecer Caio Espósito, do Escape 60, aliás, ele me contou coisas, salas novas, eu acho que não pode falar ainda, mas tem a ver com o nosso vídeo aqui, de coisas que talvez eu já tenha falado, mas terão salas novas lá na Henrique Schaumann, parece. Então, Caio, sempre muito gentil, tem aquele óculos, ele que é o host das lives da Pens & Dolls, tem aquele óculos, de um lado quadrado e outro redondo, estavam lá trocando figurinhas e me trouxe esse copo aqui do Rock in Rio para tomar café. Então, ideia bacana, porque ela vem com um negócio aqui para você prender no cinto, para não perder o copo, porém não dá para segurar ele cheio. Imagina, começou o show, Iron Maiden, café para todo mundo, para todo lado, né? Inclusive no teu pé. Mas ele vazio funciona bem para você não perder aqui, ficar preso no cinto, no bolso. Caio, gostei, gosto dessas coisinhas e vai ficar aqui. Eu tenho outros copos lá da hamburgueria, tenho canecas, tudo, certamente vou guardar com muito carinho. E antes ainda de chegar no livro, aí sim, temos um dos lotes recentes da Pizzy Toys. Eu já tinha os outros Eds, não todos, mas chegou no lote aí, no último, o penúltimo lote da Pizzy Toys, esse Ed da banda Iron Maiden, é um mascote da banda Iron Maiden, baseado aqui na capa do Aces High. Legal pra caramba, e a caixinha já é um charme à parte, né? Porque você tem aqui o Ed pilotando, a caixinha como se tivesse sido alvejada. No fundo aqui da caixa você tem os aviões, porque o Ed aqui é um piloto. A música fala sobre aviação, né? Pilotando, isso é sobre aviação mesmo, sobre guerra e avião. Aqui atrás está aqui, ó, tem um descritivo. E eu já tinha outros Eds, não todos. Então esses aqui são pela NECA. É uma escala 8 polegadas, não é a escala comum.
meio, lembra muito aquelas figuras da Mego, ou tem muita gente que fala Migo, que as roupinhas são de tecido, tal, etc. E eu já tinha aqui do Power Slaves, já tinha aqui o Ed, o meu primeiro, do Peace of Mind, e tinha também o The Trooper. E agora veio esse do Aces High, que tá muito, muito bacana. Me faltam, que já foram lançados e eu deixei passar, não veio em lote da Pise, já faz algum tempo. O Ed, que é uma múmia, que é de um show, de uma turnê que eu não lembro mais qual que é, e também o 2 Minutes to Midnight, que é um todo preto, que ele tá fumando e tal, etc. Então, estou feliz com esses 4 figuras bem legais. Se vocês olharem aqui, todas eu coloquei uma base porque tem um vício, vamos falar assim, de fábrica nessas figuras de 8 polegadas da NECA, que depois rapidamente ou elas já vêm meio moles ou elas acabam amolecendo a articulação, tal, não ficam em pé, tendem a tombar. Então, isso aqui tem que colocar numa base. Eu sempre ou corto um pedacinho de acrílico, um pedacinho de MDF e coloco com uma fita dupla face, funciona muito, muito bem. Então, muito, muito legal. Vocês aí, Run to the Hills, saiam daqui porque eu acho que foi tudo que eu tinha de preliminar. E, enfim, vamos aí ao livro. Eu já falar, muitas pessoas me pediram, mas nem tem muitas pessoas que acompanham o canal aqui. Vamos para atender as pessoas que me pediram aqui, e eu faço com o maior prazer porque gosto muito de Masters of the Universe e gostei muito desse livro aqui. Vamos lá. Valeu aí, velho. Valeu. Deixa eu falar. Pega direito. Mas vai me dar ou não vai, velho? Pega direito. Para de choque, tu não é a Xuxa, rapaz. Me dá logo. Pega Me direito, dá essa dona. porra. Tá pensando que eu sou o quê? A palhaça da tua mãe? Eu quero essa porra, tá mandando agora, filha da puta! Sai daqui! Pau no ar! E começando já com a capa. Lindíssima capa, né? Mesmo para quem não gosta de Revelation, aqui temos quase todos os personagens aí, pelo menos os mais relevantes. Gosto muito dessa arte. He-Man aqui quebrando a espada do poder, né, dividindo ela em duas, para poder salvar a Eternia do esqueleto aí do último ataque. É sempre o último, é a última batalha, mas nunca é. Então, muito legal a arte. E aqui em cima você tem os Rotons voando, os Jet Lads. Então, bem legal. E na parte de trás, na contracapa, o Castelo de Grayskull, que foi a arte usada aí na divulgação quando anunciaram a animação. Eu, sinceramente, gosto muito mais desse castelo do que desse aqui utilizado na animação. Provavelmente porque lembra mais a animação dos anos 80, não sei, é mais imponente, vamos falar assim, mas tá bom. E dentro aqui do livro vem uma apresentaçãozinha, a Montanha da Serpente, a gente já fala dela aqui. Outra arte usada, essa arte foi usada na continuação quando a animação Revelation foi dividida em duas partes. A primeira parte tinha 5 episódios, a segunda parte mais 5. E essa aqui era a arte da segunda parte, com o esqueleto já transformado, Skelegod, a Teela descobrindo aí as origens, temos a Maligna aqui com seus cabelos longos aqui e o He-Man bárbaro. Então, tem aqui uma apresentação contando como é que foi o encontro da turma, do pessoal do Netflix com o pessoal da Mattel, como é que eles chamaram o Kevin Smith, por aí vai. E no primeiro capítulo do livro temos só os heróis. Então, He-Man, que foi o primeiro personagem aí que eles conceberam o conceito. Então, bem legal, tá? Isso aí tem uma série de informações pequenas onde eles até comentam de onde eles se basearam, aqui da proteção de braços de um lado só, assim como nas figuras antigas. Teela, o estudo da Teela, inclusive estudo de cabelo diferente daquilo que a gente viu na animação. Era para ela portar aqui, num dos conceitos, o cajado de cobra. E aqui ela já, no final, já de feiticeira, os conceitos
que foram utilizados aí para ela. Isso é, foi escolhido esse conceito, mas os conceitos aí que eles conceberam para estudo, para chegar nesse conceito final que foi para animação. E ó, tem um aqui que até que ela tinha um manto aqui de cobra. Lembra muito aí a deusa Serpos, como nos quadrinhos aí. Aqui também, ó. Tem alguns conceitos que iam ficar bem legais, hein? Uns nem tanto. Tem um meio She-Ra aqui, ó. Aqui temos a Teela já da segunda etapa como mercenária. Então tem alguns conceitos aqui desse lado, estudos de rosto. E aqui ela ela tá disguised, vamos falar assim, ela tá ali com aquele manto e com aquela máscara. E aqui tem algumas versões do que eles estudaram, inclusive aqui, ó, o modelo cobra de novo. Então, aqui são colocados vários conceitos e eles mesclam, escolhem. E a máscara, ele diz aqui que essa máscara foi baseada naquele veículo que parece uma motoca, que é o Road Reaper. Então, inclusive, essa cara aqui mais de cobra, de serpente, lembra muito o Road Reaper mesmo. Temos a Andra, personagem que depois se torna Man at Arms, vamos falar assim. Diversas versões aqui também, ó, de estudo, inclusive corte de cabelo. De novo, muito legal isso aqui, as informações são pequenas, mas são bem complementares. Olha esse mentor aqui, como é que era. Ok, ele de coquezinho samurai. Aqui outras versões, aqui, inclusive na segunda parte, outros estudos. Aqui, inclusive, ele preserva as cores do mentor clássico. O mentor continua, tá vendo? Clássico, aqui ele só tem a proteção de um lado só, numa perna e num braço. Rei Randor e Rainha Marlena, também vários estudos, inclusive usando aí conceitos da animação dos anos 80. E aqui outros conceitos também mais baseados nas figuras, tá vendo? Em armadura, Rainha Marlena também, porém preservando aí também as cores clássicas do personagem. O corpo, aqui eles falam que tentaram aqui incluir não, mas preservar a sua inocência, então deram muito destaque aos olhos. Esse é o que é o final. E aqui depois quando ele volta meio Gandalf, o branco, na segunda parte. Tem vários conceitos aí. Gato Guerreiro e Pacato, um dos personagens que eu mais gostei na animação. Olha que as versões que eles estudaram para fazer o capacete, sinceramente, essa é a final, mas isso aqui eu achei feio, mas essa aqui eu achei bem legal, hein? Mais legal que a original. E essa aqui é original, porém ela tem tem uma espécie de uma presa maior aqui, que passava por cima do nariz. Feiticeira também. Os estudos da feiticeira de rosto, as versões aqui dela, inclusive a versão dela mais velha, sem a roupa de galinha pintadinha. E essa aqui é muito anos 80, tá vendo? Da animação dos anos 80. Aqui já com calça e aqui a utilizada. Essa aqui eu gostei, ó. Eles queriam fazer algo mais pé no chão. Vamos ver aqui, pera aí. Eles queriam fazer algo mais pé no chão. Com um manto, tá vendo? Como se fosse, isso é sem penas. E outros estudos aqui. Deixa eu botar no foco de novo. Aqui, foco. Zoar. Temos aqui o abelhão. O abelhão praticamente é o mesmo conceito. Inclusive, aqui eles comentam que quase não mudaram nada, além de botar aqui um pouco mais de extensões aqui, como se fossem pontas ósseas. Stratos, quase nenhuma modificação. Ariete, muito parecido com o Classics, com a figura de Masters of the Universe Classics. Clampchamp nas duas versões aqui.
aqui a versão preliminar, e aqui depois que o esqueleto transforma a turma toda nos seus minions aí. Clamchamp que morreu por enquanto, quem sabe ressuscitam ele. Mesma coisa vale para o Fisto. Fisto também está com um conceito bem parecido que a gente conhecia nos anos 80 e 2002. E aqui eles até comentam que a discussão no conceito era sobre o tamanho da mão aqui, se era para fazer uma mão muito grande, muito pequena, tal. Tanto que aqui no conceito está com uma mãozona. E aqui depois que ele se torna um dos minions lá do esqueleto. Mossman, Roboto, que eles substituíram aqui, ó, as engrenagens do Roboto e acabaram colocando algo mais moderno, vamos falar assim, por algo de energia aqui no peito, né? Rei Grayskull, um dos conceitos mais legais. E aqui tá vendo, eles exploraram inclusive outros conceitos de cabeça. Esse aqui ficou um pouco mais jovem, então, mas eu acho que o escolhido ficou muito bom. Temos o Vicor, Hero, a feiticeira mais antiga que está em Preternia, o Undar, os heróis de Preternia, o pessoal que aparece ali aos fundos, né, os trabalhadores lá, todos eles baseados em pessoas que trabalharam na animação. E os vilões. Então temos aqui os vilões, começando obviamente com o esqueleto, vários estudos do esqueleto. Uma pena que na figura eles não... a figura não é tão fiel ao esqueleto à animação mesmo. Aqui é o esqueleto também que eles usaram como referência, que é o esqueleto que aparece no prequel de Revelation, onde ele se une ao Hordak para trazer a esposa e a filha de volta e ajudá-lo a conquistar os outros planetas. Olha os estudos do esqueleto aqui, ó. Eu gosto muito dessa pontinha do capuz aqui, ó. Essa pontinha fica muito mais legal do que isso aqui. Skelegod tem umas particularidades aqui que são interessantes. Duas. A primeira é que este H era para ser esse H que lembra o do esqueleto clássico Battle Armor. O segundo é que as luvas aqui, as garras, é para fazer uma alusão ao esqueleto Terror Claws. Porém, no final, eles acabaram fazendo o H e as luvas, mas mudaram um pouco. Inclusive a posição dos chifres. Aliás, tem alguns aqui que... Ó, esse aqui ia ficar legal também. Maligna, também vários estudos aqui da Maligna, inclusive ela sai um pouco mais amarelada, com o seu capacete, vamos falar assim, diferente. Esse aqui eu também gosto, aí, com a caveira um pouco maior do que ela pequenininha assim. E aqui outros estudos quando ela já está sem o seu elmo. Aqui depois que ela se transforma, também vários estudos, todos musculosos. E aqui ela, quando ela vira a feiticeira do castelo, que também lembra muito aqui, ó, esse elmo de morcego, lembra muito o que aconteceu nos quadrinhos, mas ela vira a feiticeira do Hordak, por isso que ela usa o elmo de morcego. E na animação CGI agora, é um spoiler, mas bem no finalzinho, aos 45 do segundo, se descobre que nesta animação CGI ela é filha do Hordak, diferente de outras animações e histórias. Estudos aqui. Ela de Magestra. Aqui, ela ao final da animação. Homem-Fera, bem clássico aqui. E aqui é quando ele vira na segunda parte de Revelation, onde ele vira, praticamente é como se fosse o gato guerreiro, a besta guerreira, Battle Dog, tá aqui, ó, da Maligna. Inclusive nos conceitos, eles pensaram até em fazer algo aqui, a sela para montaria, e depois tiraram porque achavam que ficava melhor sem a sela de montaria e acabou ficando sem a sela. Panther, que tem uma aparição rápida, né, na animação. Webster, tem aqui, ó, o Triclops
inclusive aqui na sua versão aqui da seita tecnológica. Spycore, aqui eles comentam um pouquinho da dificuldade de animar coisas pontudas, tal. Então eles tiveram que diminuir o número de pontas aqui, porque existe uma dificuldade, eles são obrigados a simplificar algumas coisas para não dificultar a animação. Aqui temos o aquático nas suas duas versões, antes e depois. Stinkor, que aumentaram bastante, fizeram bem grandão. Aqui, ó, eles queriam ter certeza de fazer esse personagem corretamente. Então fizeram algumas alterações, mas no final fizeram algo mais clássico. Aqui era para ter unhas maiores, os pés, as unhas do pé maiores também. A motherboard, a placa-mãe, que também aqui tem alguns estudos. O Scareglow, suas variações aqui durante os conceitos. Personagem também um dos meus preferidos dessa animação. Eles queriam, aqui eles comentam um pouco também sobre dificuldade de animação para isso aí. O Orlax, que é aquele monstro que está lá no calabouço do castelo, que tem um papel importante no prequel de Revelation e também tem sua aparição lá na segunda parte da animação, junto com o mentor. Mandíbula, questão da linguinha, que aqui muita gente reclamou da linguinha, tá aqui, ó, tá escondida. Faker e outros personagens aqui. A Fera das Sombras, que também em alguns momentos parece com o corpo. O Pig Boy. Aí fala, mas de onde saiu esse Pig Boy? Assistam lá o filme de 87, que ele está lá no filme de 87. Aqui, os Skeledroids. Ó, eram para aparecer mais nos flashbacks, mas foram cortados. Isso é. Esses droids de esqueleto aparecem bastante na animação dos anos 80. Os Skelecons, que são os Minions lá do esqueleto. E aqui tem uma parte só de veículos. Então, aqui, ó, o Sky Sled, que eu falei o Jet Sled, mas é o Sky Sled, que foi modificado no caso dos bandidos e ficou algo mais característico. Esse aqui para os bonzinhos e esse aqui para os vilões, mesmo com mais a cara da montanha da serpente. E aqui tinha algumas variações também. Esse aqui se eu não me engano, foi um veículo criado. Ó, ele parece meio a motherboard lá. E ele foi criado, ele não existia. Então foi criado só para essa animação, sem basear em nada. O Attack Track, também que aparece. Aqui eles dizem o Land Shark, que é exatamente o brinquedo, tá vendo? Foi o que eles usaram na animação. Baixasaurus também, que é um brinquedo, era um dos veículos que muita gente brincou nos anos 80, especialmente lá fora, também está na animação, logo no começo. Talon Fighter. Ó, eles tinham um outro conceito aqui para o Talon Fighter também. Era um pouco diferente. Ainda bem que eles preservaram o original. O Stridor. Os estudos de espada, para fazer a espada. E aqui, se eu não me engano, logo em seguida, aqui, ó, como a espada se divide, os estudos aqui da espada dividida, das duas partes, baseada também na animação 2002, quando o esqueleto usa uma espada dupla, e também nos brinquedos dos anos 80, onde o esqueleto tinha uma espada roxa, e o He-Man tinha uma cinza, que aqui foi adotado como dourada. Outras armas, mais armas, a cabeça do Havok Staff, do cetro do esqueleto, a espada do Rei Randor, que lembra muito da linha Classics. Outras armas, chicote do Homem-Fera, aqui tem uma parte só de acessórios. Temos uma parte só de localizações, Castelo de Grayskull. Isso é legal. Essa parte aqui eu perdi mais tempo olhando e tal,
Porque não só você vê em volta do castelo, mas você tem aqui coisas do próprio castelo, inclusive a parte de trás do castelo, a coluna, que você também consegue ver agora dentro, na parte interna do castelo. Então isso é legal, tem uma saída de água, lembrando que tem um aqueduto debaixo do castelo. As bandeiras aqui, os banners, que são baseados naquele dos anos 80, aqui você tem um mapa, praticamente uma planta do castelo, isso é, a entrada do castelo, o hall, você tem uma subida, uma escada lateral que deve dar nas torres laterais, aqui como eu falei a coluna, os aposentos, aqui o tapete, que é o mesmo tapete da armadilha do castelo vintage, e aqui tem um olho no meio com umas presas aqui, exatamente remetendo ao Orlax, que é o mesmo monstro que está preso lá no dungeon do castelo, inclusive vintage e no Origins. Então muita coisa. Os esgotos, aqui a parte interna, o coração do castelo, então você tem uma cúpula de cristal lá dentro, isso é, a hora que abre, que o esqueleto consegue o acesso, você tem uma escadaria e uma rampa que desce até o coração, e aqui as plantas já começam a crescer no coração do castelo, como se toda a força, a energia de Etéria viesse daqui, isso é, fosse originada dentro do coração do castelo. Hall of Wisdom, né, que é o castelo sem estar protegido, antes de ser o castelo de Grayskull com aquela cara de caveira, a gente descobre que não é bem assim, que aquilo ali é só para esconder o salão aqui da sabedoria, mas isso aqui eu já não gostei na animação. Gosto muito mais da origem, onde o rei Grayskull construiu o castelo com aquela cara de esqueleto mesmo. Mas também tem uma planta, tem algumas, aqui você vê o cenário em volta do castelo. Aqui temos Eternos. Isso aqui também é legal porque você tem uma noção de como está o palácio, toda a cidade de Eternos, e inclusive o palácio está em cima de um platô, numa parte mais alta em Eternia. E aqui a gente tem detalhes aqui da sala do trono, como é que é a entrada do palácio, os rios aqui, ó. Aqui é a cidade do pântano, que não teve tanto destaque aqui, boa parte foi cortada na animação, era para ter um pouco mais de destaque para a gente ver como é que funcionava o comércio, era para a Tila e a Andra ficar andando por ali, mas a parte mais importante desse cenário, para quem não lembra, é a caverna de lixo, onde está lá o Stinkor. Então mesmo a caverna de lixo aqui, ó, tem raízes de árvore em cima, um pouco aqui do templo de Globolar, que tem lá, talvez é uma manopla, não é uma pulseira, não, é uma manopla. E eles fizeram aqui, inclusive não fizeram os dedos para não parecer com a manopla, provavelmente para não ficar tão parecida com a manopla do infinito da Marvel. Também temos aqui uma planta. Isso aqui é uma das coisas mais legais dessa animação. Eles pegaram exatamente o castelo, a Montanha da Serpente vintage e fizeram algo ainda maior. Isso é baseado naquilo ali na Montanha da Serpente vintage, mas agregaram outras coisas, ficou muito, muito legal. E assim como na Montanha da Serpente vintage, lá em cima, aqui no mapa, você tem o portão do lobo. Na Montanha da Serpente vintage, também na Classics você tem. E também tem aquela armadilha, que é onde tem a redinha. A diferença é que aqui passaram a armadilha para frente da porta. Então assim como na Montanha da Serpente Classics e Vintage, você tem a armadilha, só que ela está na frente. E aqui nesse ponto, aqui na cabeça do demônio, é onde a Tecnoseita tem lá o seu altar, lá que aparece o Triclops e outros lá onde tem a Motherboard. Então, aqui tem um pouco de Montanha da Serpente. Aqui, ó. Onde fica o altar aqui, ó, da Tecnoseita, é exatamente lá na cabeça
do demônio. Então, vários cenários, inclusive o cenário aqui da casa do mentor, que ele construiu enquanto estava exilado. Então, essa parte dos cenários aqui é a parte, na minha opinião, mais legal. O Mar de Cristal, onde está lá a entrada para a Subetérnia. Tá vendo? Quando vai chegando perto de Subetérnia, o roxo é sempre predominante para os vilões, para o que é ruim em Eternia. Então você vai ficando roxo até Subetérnia, que é praticamente o inferno de Eternia. Aqui está o Cavaleiro, que está aqui, onde a Maligna põe a cabeça do cetro do esqueleto. E o Cavaleiro lembra muito, na verdade, talvez tenha até alguma menção aqui, não lembro, mas lembra muito o Faceless One, que é o Homem Sem Face lá, é o Cavaleiro Sem Face, que na animação 2002 é o pai da Maligna. Então, inclusive o esqueleto, na animação 2002, rouba o cetro dele. Ele não construiu o cetro como em outras animações ou como aqui no prequel de Revelation. Então aqui ele fala um pouco de Subetérnia, que é o inferno, mas eles não queriam fazer com fogo, tal, queriam fazer algo mais característico para Eternia. Academia de Mágica, olha que legal, tem todo o seu a sua planta aqui. Notem que não tem escadas, porque o pessoal de Trolla voa, eles não precisam de escada para chegar nas prateleiras mais altas. Então, para Eternia, também baseado naquele brinquedo, no Vintage, que está sendo agora relançado pela linha Origins, que ninguém vai ver, porque aquilo lá vai ser exclusivo lá fora, enorme e caro, mas legal ser lançada. Escolhas aqui até de árvores, porque como Preternia é meio elo perdido, meio tempo dos dinossauros, então as árvores, eles fizeram algo mais, tá vendo, meio Jurassic Park. Então, as torres, acesso, tem muita coisa. O livro é muito, muito legal. O Point Dread, aqui ó, que é onde fica ali o Tylon Fighter, a nave. Então aqui eles fizeram ele maior aqui, como se fosse realmente um ponto de... como se fosse um satélite de proteção, aqui um ponto de proteção na montanha, e onde eles fazem aqui a sua formação. Então, legal. Aqui é quando eles, Esqueleto e Maligna, observam lá o universo. Então, muita coisa. Mais o local cerimonial do Castelo de Grayskull, onde a Tila, e aquilo ali praticamente tem um elevador, e lá embaixo tem um aqueduto, que é praticamente um portal para Tila virar feiticeira, e a própria feiticeira, quando originalmente virou a feiticeira. Eles aqui explicam que criaram, inclusive, um alfabeto. Tudo isso aqui tem um alfabeto que eles criaram para animação. Então tem algumas mensagens ali no cenário. Então, muita coisa legal, hein? Ah, isso aqui é legal, ó. O tapete, como eu falei, ó, isso aqui lembra o Orlax. E aqui eles criaram todos esses emblemas. Isso aqui são emblemas novos da animação Revelation. Isso aqui não. E aqui você tem o azul, você tem os dois hemisférios de Eternia, o hemisfério claro e o hemisfério escuro. E as três estrelinhas aqui são as três torres de Preternia. A história do alfabeto que eu comentei. Aqui, ó, o cavaleiro que eu falei que na animação 2002 é o pai da Maligna. Então, e por último tem uma sequência enorme de storyboards. Então, o vídeo ficou longo, mas eu acho que com isso vocês, quem gosta dessas coisas aqui tem uma noção sobre o livro, se vale a pena comprar. Você que é fã de Motu não pode, eu acho que não pode deixar passar, talvez espere o preço baixar um pouco, se baixar, mas é mais um livro da Dark Horse, já mostrei outros aqui no canal, e eu acho que com isso, quem estava em dúvida em comprar, eu acho que tirou a dúvida se vai comprar ou não, e quem não tem possibilidade de comprar, eu acho que deu uma boa passada em tudo aqui, para vocês terem uma noção de conteúdo. Eu acho que com isso a gente encerra. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado das figuras, comentem, especialmente tenham gostado do livro, que eu gostei muito. E se gostaram, peço que deixem aí seu comentário,
que vocês mais gostaram, se vale a pena comprar o livro ou não, o que vocês esperam da continuação Revolution, porque o comentário, além de ser muito divertido de ler, nos ajuda aí a subir, como diz o Fábio lá da Caverna do Morcego, a subir nesse YouTube de meu Deus. A gente se encontra muito em breve num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. O nome do gato dele, Demônio. É Demônio. Tá bom. Inclusive, outro dia, o vizinho, eu abri a porta, estava saindo para trabalhar, o Demônio saiu, e o vizinho falou, nossa, como ele tá bonito e grande, passou, como é que é o nome dele mesmo? Eu falei, Demônio, ele falou, tá bonito mesmo, tá bonito. E ficou limpando a mão, pô, ele não quis passar a mão no Demônio, não. Ai, quase que tu botava Satanás lá da dona Clotilde, né? Clotilde não, É. 71. Mas isso aí já me criou vários problemas, né? Esse negócio do nome do Demônio, tem gente que não fala comigo por causa do gato. É mesmo? Sim, porque o Demônio, quando ele era mais novo, ele saía. Não ri não, que é um nome sério isso aí, eu não tô brincando não. Quando ele saía, ele viajava, era um só, agora são 3, mas ele viajava, ele andava comigo na rua, tal, etc. E uma vez eu fui abastecer o carro num posto, que eu abasteço aqui perto. E aí o Demônio estava atrás. O Demônio estava... Assim, eu não ponho o step debaixo do carro, eu deixo o step atrás, no porta-malas, para não ter que me enfiar debaixo do carro. E o Demônio estava no posto de observação do lado ali. E a hora que o cara abriu para calibrar o pneu, ele falou assim, nossa, eu falei, não, fica tranquilo que ele não vai fazer nada. O cara abaixou para colocar, para calibrar o pneu, o Demônio estava ali olhando, mas assim, foi mágico, o Demônio fez assim, do nada. Pá, na cabeça do cara, o boné do cara virou. E aí o cara olhou para mim, o cara olhou para mim e pensou que eu tivesse dado um pedala nele. Aí eu falei, não fui eu, foi o Demônio. Puta, o cara nunca mais falou comigo. O cara não me cumprimenta até hoje, faz uns 5 anos já. E foi o Demônio, ele pensou que eu estivesse falando alguma coisa, ele não imaginou que o gato chamasse Demônio. Mas foi o Demônio que deu um tapa, mas foi assim, perfeito. E o cara olhou, eu falei, foi o Demônio. E a hora que ele olhou pro gato, o gato tava assim, ó. Nada. E o cara não fala mais comigo. E minha esposa me proibiu. Minha esposa falou, dá um outro nome pro gato. Então ela chama de, sei lá. Eu falei, vamos dar um outro nome aí, sei lá. Aí eu comecei a chamar ele de bala de coco. Aí porque é branco. Aí porque o saco dele parecia uma bala de coco. Aí falou, não vai dar esse nome. Aí eu falei, você dá os nomes aí, eu não vou dar mais nome nenhum. Ai, cara. Aqui é assim, se tiver um menino danado brincando, eu vou dizer, cala a boca, Demônio! Ai, peraí, deixa eu pegar o de bala de... Não, você não viu. O pessoal limpa a mão. Outro dia uma senhora, eu desci com ele e tal. Eu não lembro onde eu tava. A senhora falou que tava com as crianças e tal. Olha, sabe como é que é o nome dele? Eu falei, Demônio. Ela começou a me xingar. A minha esposa brigou comigo. Falou, não chame mais ele pelo nome. Ai.